Vamos à palavra de Deus. 1 Pedro, capítulo 5, versículo de número 8. 1 Pedro, capítulo 5, versículo 8, diz a palavra do Senhor. E esse versículo nos acompanha aí desde o início da semana. Diz assim: sejam sóbrios e vigiem. O diabo, o inimigo de vocês, anda ao redor como leão, rugindo e procurando a quem possa devorar. Meus queridos irmãos, Igreja do Senhor, todos nós, seres humanos, temos dentro de nós algumas coisas boas. Temos princípios que aprendemos com a nossa família, temos valores cristãos, mesmo que você não seja um religioso, mas a nossa cultura, ela sofre uma grande influência da nossa fé, dos valores cristãos. E dentro de você, dentro de mim, tem algumas coisas boas, mas também dentro de nós há, infelizmente, o pecado. O pecado não só está dentro da gente, mas o pecado faz parte da nossa natureza. É assim, não tem como separar Júnior do pecado. A natureza de Júnior peca, a essência dela deseja o pecado. Quando fala de natural é isso. Algo natural é algo que você não pode desvincular. Pronto. Nós temos, infelizmente, isso desde o pecado, o primeiro pecado da humanidade. Mas, tendo essas coisas boas e tendo essa natureza, é aí onde o diabo entra pesado, usando a nossa natureza. A nossa natureza, por exemplo, ela é cobiçosa, ela cobiça, não é? Da nossa natureza vêm os pecados mais horrendos, como prostituição, homicídio, lascívia, tudo que não presta. Tudo que não presta. E para você fazer tudo isso é só você relaxar um pouquinho e deixar a sua vida espiritual de lado, que você vai se tornar um monstrinho. Dá para entender aqui na minha forma de falar bem simples. Você vai se tornar um monstrinho porque você é uma maletinha com todas as ferramentas para se tornar a pior criatura do mundo se você deixar Deus de lado e for guiado pela sua natureza. É isso que a Bíblia nos mostra de forma muito clara. Tendo essa parte boa pelos princípios, pelo que você aprendeu, alguns traços do seu caráter que têm valor. Do outro lado, você também tem essa natureza que não é uma coisa muito boa, é a natureza pecaminosa. E o diabo, quando encontra maldade no nosso coração, aí sim, ele começa a trabalhar. Ele começa a trabalhar e muitas vezes nós perdemos essa batalha abrindo brecha para o diabo porque a gente não consegue identificar o trabalhar dele, do diabo nas nossas vidas. E eu disse aqui, quero frisar nessa oportunidade e conclusão, que enquanto mais você se aproximar de Deus, mais você vai perceber as astutas ciladas do diabo. Veja que eu estou fazendo questão de falar das astutas ciladas, porque o diabo ele trabalha de forma camuflada, ele fica por trás da situação. E eu quero dizer a você que normalmente onde tem divisão, lá está o diabo trabalhando de forma camuflada e você vê a divisão, você vê a mentira, você vê a discussão, você vê a fofoca e você não consegue ver a cilada e a brecha que o diabo encontrou para você, no nome de Jesus, desfazer essas brechas. E aí eu pontuei, você que não escutou a semana a mensagem, você pode correr lá depois no meu YouTube, no meu canal no YouTube, Pastor Júnior Tess, que tem a parte 1, parte 2, parte 3, tal e tal, tal. E hoje a gente vai concluir. Eu falei aqui também, nas mensagens anteriores, da primeira brecha que o diabo encontra para agir na sua vida. É a brecha de você negar que ele existe.
Muitas pessoas dizem que é invenção, tal, a gente explorou isso. A segunda brecha que eu falei foi: o diabo, ele é especialista em roubar a palavra de Deus dos corações. E a gente foi até Lucas capítulo 8 e lá mostra justamente a parábola ou a história que Jesus contou do semeador que saiu a semear. E eu falei da semente que cai entre espinhos, da semente que cai entre pedras, da semente que cai no meio do caminho, da semente que de fato germina e dá muitos frutos. Pronto. Cuidado, porque um dos indícios que o diabo está roubando a palavra do seu coração, vou repetir, um dos indícios que o diabo está roubando a palavra do seu coração é quando seu coração começa a ficar duro. Seu coração começa a ficar resistente. Você já não tem o temor que você tinha. Você já não tem um apreço por ouvir as coisas de Deus e temer as coisas de Deus. Você vai para a igreja, às vezes você até é uma pessoa que tem um cargo na igreja, é um sacerdote, é uma pessoa lá do louvor e tudo, mas você perdeu a sensibilidade. Você está com o coração cada dia mais duro. Você não dá mais atenção às exortações de Deus sobre a sua vida. Você sempre encontra um motivo para dizer não é assim, não é comigo, só vê o erro dos outros e você já não tem mais humildade para orar, para chorar, para reconhecer seus pecados. Isso é um dos indícios que seu coração está duro e que o diabo encontrou essa brecha, a brecha de roubar a palavra do seu coração. E infelizmente eu tenho algo para dizer para você, o que diz em Provérbios. Eu tenho que gravar qual é esse capítulo que eu esqueço, mas lá em Provérbios diz que Deus quebra o coração duro sem que haja conserto. E eu não posso deixar de acrescentar que o lugar onde mais tem corações duros, é dentro da igreja. Mas vamos adiantar aqui. Então, essa brecha feche. Seja sensível. Não aceite. A palavra de Deus é boa, é perfeita, é agradável. A terceira brecha que a gente falou durante esses dias que nós precisamos fechar é a brecha do joio. O que é isso, pastor? O joio é uma semente maligna. E muitas vezes o diabo abre essa brecha de dentro para fora. Como assim, pastor? Essa brecha é o diabo, ele usando as pessoas que usam o nome de Deus, se esforçam para mostrar que é religiosa, mas são, na verdade, filhos do maligno. Pessoas que usam o nome de Deus, têm a carinha de santo, carrega a Bíblia, fica falando em nome de Deus, profetizando, mas são filhos do maligno. É o que vai nos dizer Mateus capítulo 13, versículo 24. A gente viu isso aqui na mensagem, depois você pode conferir com mais detalhes no meu YouTube. O diabo, ele semeia o joio no meio do trigo. Pastor, eu não sou crente, eu sei lá o que é joio, o que é trigo. O joio é a semente do diabo e o trigo é a semente de Deus. O trigo é bom e o joio é ruim. Mas quando Deus planta o trigo, que é coisa boa, aí Jesus vai dizer que de noite, quando os lavradores estão dormindo, a peste vai lá e lança no meio, na mesma valinha que colocou o trigo, a peste ruim vai lá e coloca o joio. Quando nasce, a irmã Teresa está me ajudando aí, o versículo do coração duro é 29, Provérbios 29, versículo 1, que diz que Deus quebra o coração de pedra sem que haja conserto. Então, quando nasce, o joio parece com trigo, rapaz. O joio e o trigo é igualzinho. E é aí onde o diabo ele encontra a brecha, porque ele vai trabalhar justamente na aparência. Na aparência. Eu falei aqui, eu quero repetir esses dias. Deus usa o que ele quer e como ele quer.
não é critério para você saber se uma pessoa é filho de Deus ou filho do maligno ser usado por Deus. Não é. Pastor, e Deus usa um filho do maligno? Usa. Claro que usa. Deus usa qualquer coisa. Deus usa qualquer coisa. Deus usa qualquer coisa. Então, alguém que profetizou, alguém que é uma bênção, que você até gosta de conversar, que você tem afinidade, cuidado. Faça a prova de Deus. Veja os frutos dessa pessoa e fruto da ideia de continuidade. Porque essa pessoa pode ser filha do maligno. Parece, se você olhar a olho nu, você não sabe quem é joio e quem é trigo. Só os frutos. Só no grande dia é que nós iremos saber. Então, feche essa brecha. Deixe de ser ingênuo. Nem tudo que parece é, rapaz. Presta atenção. Presta atenção. Quem ficar chegando perto de você em nome de Deus, em nome de Deus, em nome de Deus, fique ligado também. Fique ligado. Com a aparência, chega ali de mansinho, entra dentro da sua casa, você dá confiança e é uma peste, não vale nada. Cuidado, se ligue no céu. Se ligue no céu. Viu? Então, esta é uma das brechas. O joio no meio do trigo é uma brecha. Eu falei também, e a gente vai avançar, eu falei sobre outra brecha gigante. Quem guarda rancor e mágoa no coração. Está dando um cheque em branco assinado ao diabo. Quem anda com rancor no coração e com mágoa, esperando quem te fez um dia mal cair, quem fica ligado na vida do oponente, esperando a queda dele para você se vingar, eu vou dizer uma coisa da sua vida, você não está tendo paz. E sua vida está aberta para o diabo fazer o que ele quiser. Irmãos, olha, quando eu prego essa mensagem, eu sinto um peso tão grande. Eu sinto a fúria do diabo. Porque o diabo não quer que você ouça essas verdades. E eu louvo a Deus pela Rádio Novas de Paz. Eu louvo a Deus por você, Davizinho, compartilhador, que vai compartilhando essa mensagem. Eu louvo a Deus. Porque o diabo não quer que você ouça isso. Eu vou dizer mais uma vez, só porque ele não quer que eu fale. Eu vou falar. Olhe, o diabo, ele abre uma brecha maior do mundo para entrar e agir na sua vida quando você guarda mágoa e rancor de alguém. Mas, pastor, se eu contar a história, o senhor vai me dar razão. O problema não é que não vai fazer diferença nenhuma se eu, ou a justiça, ou seu pastor, ou o semideus lhe dá razão. Porque Deus, ele exige que você lute para perdoar quem te ofendeu. Porque ele já te perdoou. Na verdade, é porque Deus é justo. E quando ele passa eu e você na balança, a gente não tem muita moral para estar apontando o erro de ninguém, não. A verdade é essa. Quando Deus pesa eu e você, e eu digo, mas Senhor, olha essa criatura, olha o que ele fez, olha o que ele está fazendo, isso é um miserável. Aí Jesus diz assim, se eu puxar o teu raio-x, eu sou justo, vi? Eu vou encontrar também coisa desmantelada na tua vida. Teus sentimentos, tu tem a aparenciazinha de santo, mas tu não é esse santinho não, viu? Pronto, é assim. É mais ou menos assim. Por isso que eu te perdoei dessas broncas todinha que você tem no seu coração, que você fez do seu passado e você não tem direito. Você só pode andar comigo se você, no mínimo, estiver lutando para vencer isso. Caso contrário, a tua oferta não vai ser recebida, diz o Senhor. Irmãos, o evangelho é muito redondinho, é quadradinho mesmo. Ou se encaixa ou não se encaixa. E às vezes até nos incomoda, porque tem algumas coisinhas, como falar de liberar o perdão para pessoas que foram abusadas na sua infância. Veja como isso é sério. Como falar de perdão de alguém que teve sua vida jogada na lata de lixo por causa de
uma blasfêmia não, por causa de uma crítica injusta, de uma acusação. Como falar, meu irmão, eu sei, não é fácil não. Quem dizer que é fácil está mentindo, mas isso é a lei de Deus, é o mandamento de Deus. E, por fim, isso é para o seu bem. Você não vai aguentar viver a vida inteira nesse inferno. Se você não fechar a brecha do rancor e da mágoa, você vai viver um inferno aqui na terra. Você está ouvindo? Você está ouvindo? Você está ouvindo? Feche essa brecha. E eu vou concluir agora falando de mais duas brechas que nós precisamos fechar em nome de Jesus. Olha, a quinta brecha que eu falo aqui é a brecha do ensino dos falsos mestres que enganam as pessoas. O apóstolo Paulo, ele vai nos mostrar que nos últimos tempos muitas pessoas vão abandonar a fé e vão seguir espírito e doutrinas de demônios. Está lá em 1 Timóteo, capítulo 4, versículo 1. Pastor, deixa eu ver se eu entendi. Pastor, quer dizer que é uma brecha que o diabo encontra para agir nas nossas vidas quando a gente dá lugar a ensinos falsos. Isso mesmo. Cuidado, 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 cuidado e cuidado com aquelas palavras que nós ouvimos, dizendo assim: todos nós servirmos ao mesmo Deus. Cuidado com isso. Cuidado com aquela palavra que diz assim, ó: todos os caminhos levam a Deus. Cuidado, porque essas afirmações trazem consigo grandes mentiras que abrem brechas para o diabo trabalhar na sua vida. Jesus é o único caminho, a verdade e a vida. O diabo, ele é especialista em criar todo dia uma resenha diferente. Eu não vou nem chamar de religião, é uma resenha. Porque se você for olhar, isso não é uma religião. Isso também não é nem uma filosofia, isso é uma resenha. Você pode olhar direitinho. E cuidado, porque às vezes nós nos aproximamos de Deus por causa de uma necessidade. A gente desconhece alguns princípios bíblicos e a necessidade é muito grande e a conversa é muito bonita e o enredo é muito atraente e a carinha de caridade, de amor, mas a verdade é que para chegar até Deus só através de Jesus, não tem outra alternativa, não tem outro caminho. O caminho é Jesus, ele é a verdade, ele é a vida. 1 Timóteo, capítulo 2, versículos 5 e 6 diz: há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens. O homem Cristo Jesus, o qual se entregou a si mesmo como resgate por todos. Eu repito, há um só Deus, há um só mediador entre Deus e os homens. 1 Timóteo, capítulo 2, versículo 5. Então, cuidado, cuidado. Pastor, eu estou fazendo parte da igreja que é perto da minha casa. Eu aprendi uma coisa, que você não pode fazer parte da igreja que é perto da sua casa. Você tem que fazer parte da igreja que é mais perto da palavra de Deus. Compreendeu aqui? Eu vi alguém falando isso, eu achei espetacular e verdadeiro. Você não pode fazer parte da igreja que fica perto da sua casa. Você tem que fazer parte da igreja que fica mais perto da Bíblia, da verdade. Da verdade. Se essa igreja perto da sua casa é uma igreja que está próximo da palavra de Deus, glória a Deus, fique por lá. Fique por lá. Dê fruto. Então, feche a brecha dos ensinamentos falsos. A sexta e última brecha que eu quero falar é, atenção aqui,
que essa é uma das brechas que o diabo faz de tudo para que você não ouça essa palavra. É a brecha do ataque que ele deseja fazer à sua mente. O diabo, ele usa principalmente essa brecha na mente das pessoas. Tem pessoas que não conseguem parar de pensar em coisas ruins. E normalmente essas pessoas não param de pensar em coisas ruins porque estão passando por uma luta de Torá, por tentação. E olha só, quando essas pessoas estão nesse momento, o diabo lança setas. A palavra vai dizer lá em Efésios 6:16 que são setas inflamadas. Misericórdia. Ou seja, é algo que arde, que chega na sua vida com um poder devastador. Devastador. Eu quero dizer a você, cuida da tua saúde mental. Isto é, a gente não pode escolher o que pensa, mas a gente pode escolher no que vai continuar pensando. E quando eu digo isso, aqui atenção para a gente concluir e fechar essa palavra. Olhe, procure tudo que é puro, tudo que é verdadeiro. Procure tudo que é de boa fama para ocupar o seu tempo. Olhe, se você está pensando em algum pensamento que você sabe que abre uma brecha para o diabo, medite um pouquinho o que levou a isso. Por exemplo, quando você diz assim, eu vou pintar a minha casa. Eu vou ver qual a tinta melhor para pintar a minha casa. Você coloca isso e você quer saber qual é a melhor tinta que você mais gosta. Naturalmente, todo canto que você passar, você vai começar a chamar a atenção as casas que estão bem pintadas. Você vai chamar a sua atenção porque você botou no coração que tem que resolver qual é a tinta que vai pintar a sua casa. A mesma coisa quando você vai comprar uma bicicleta. Eu tenho que comprar uma bicicleta, trocar meu carro, minha moto. Parece que todos os carros daquela linha que você quer, que seu dinheiro suporta, chama a sua atenção. Você diz, eu nem pensei que tinha tanto carro desse daqui, tanta moto dessa, porque você botou no seu coração isso. Principalmente pecados relacionados à carne, à cobiça. Cuidado. Porque se você está muito inclinado a isso, é porque seu coração está cheio disso, você está se alimentando dessas coisas. É através de redes sociais, é através de televisão. Só vê o que não presta, como é que vai pensar no que presta? Eu vou repetir. Só vê, só fala, só está com pessoas que falam o que não presta, vive isso, como é que você vai pensar outra coisa diferente? Não vai, não. Você só vai pensar nisso. Sua carne já é frágil, as nossas carnes, né? Nossa carne é frágil, e você fica se alimentando com isso, só vai pensar nisso. E o diabo vai bater palma e diz, deixa comigo, que essa brecha aqui eu domino. É o ataque às nossas mentes. Portanto, é tempo de fechar as brechas. O diabo, o nosso adversário, ele está ao redor como um leão, rugindo, procurando a quem possa devorar. Sejam sóbrios e vigiem. 1 Pedro, capítulo 5, versículo de número 8. Se você recebe essa palavra, diga amém. Glória a Deus.